bem, meus amigos? Graça e paz. Voltamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade ao Sermão do Monte, aquele episódio em que Jesus sobe a um monte, ele encontra um lugar plano que está registrado em Lucas, para falar para uma multidão sobre diversos assuntos. E nós separamos em vídeos esses diversos assuntos para uma melhor compreensão e não estender muito os vídeos. Então nós temos vídeos sobre cada tópico que Jesus vai abordar no Sermão do Monte. E a gente chega aqui no momento em que Jesus vai explicar que ele não veio para contrariar ou destruir ou revogar a lei, tudo aquilo que estava registrado antes dele pelos profetas de um modo geral, mas ele veio na verdade para cumprir essa lei. Pelo fato de parecer que ele contraria a lei, as pessoas achavam que ele veio para destruir aquilo. Como até hoje existe esse entendimento, algumas pessoas quando chegam no Novo Testamento acham que Jesus veio para trazer uma nova lei, mas na verdade ele veio para cumprir a lei, né? Então a gente está aqui no capítulo 5 de Mateus, do verso 17 ao verso 26. Lembrando que a gente está no Evangelho segundo Mateus, que é o primeiro livro tradicionalmente do Novo Testamento, tá? E aqui uma revisão rápida que a gente falou nos vídeos anteriores sobre o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Ele vai ocupar 3 capítulos do livro de Mateus, então é um período bem extenso, a gente vai ter vários vídeos acerca desses assuntos que Jesus vai ensinar nesse episódio. São ensinamentos sobre assuntos diversos, tá? Vários assuntos Jesus vai abordar aqui, não tem um assunto em si que ele vai desenvolvendo. Ele ensina uma coisa, depois ensina outra, uma atrás da outra. São princípios característicos do reino messiânico, o reino do Messias, e ele não vai falar propriamente para a igreja, até porque a igreja não tinha sido inaugurada ainda, e é individual para o crente e atual até para a gente, né? Continua com muitos ensinamentos que a gente traz para os nossos dias como cristãos. Tem um alto padrão, né? A gente percebe que Jesus aqui já estava com o ministério dele estabelecido, havia muitas pessoas seguindo ele, isso caracteriza que ele já era bem conhecido, e não só a quantidade de pessoas, o que vai retratar também o ministério dele já estabelecido é esse alto padrão de ensinamento. Ele não vai ensinar coisas básicas, ele vai aprofundar os ensinamentos dele, ensinando coisas que pode ser difícil tanto para a época quanto para os dias de hoje de se entender. A gente percebe nesses ensinamentos que tudo que ele vai explicar é mais facilmente entendido quanto mais nós somos crentes, quanto mais nós cremos em Jesus Cristo. Quanto menos a gente acredita em Deus, quanto menos a gente acredita no Filho de Deus, Jesus Cristo, a gente vai ter mais dificuldade para entender esses ensinamentos. É registrado também em Lucas capítulo 6, do 20 ao 49, com algumas variações, tá bom? Então aqui a gente tem um mapinha que a gente sempre costuma colocar, para quem está chegando agora, não viu os vídeos anteriores sobre o Sermão do Monte, eu vou passar rápido, se quiser mais detalhes a gente está explicando melhor nos vídeos anteriores. Eu sempre coloco esse mapa aqui com as divisões políticas atuais, só mesmo para a gente ter uma noção de onde as coisas estavam acontecendo. E é exatamente nesse pontinho amarelo que vocês viram descer ali. Então a gente consegue ter uma noção da distância do Brasil, apesar do Brasil não existir naquela época. A gente tinha ali os Incas, tinha os Maias na região ali das Américas naquela ocasião. A gente tinha o Império Romano, né, circundando essa região onde Jesus está, no que hoje, né, é o sul da Europa, o norte da África, essa região ali da Palestina, era tudo dominado pelo Império Romano. Então o mundo tinha toda uma... Havia outras civilizações imperando em diversas regiões. Então a gente consegue ver ali onde é que Jesus estava e ter uma noção do mundo, né, como um globo terrestre, né, com esse mapa. Então a gente segue aqui uma ampliação nesse mapa à nossa esquerda. A gente tem, né, a região da Galileia, tá? A gente tem aqui, vou mudar a cor para facilitar. A gente tem aqui a região da Galileia, onde a gente tem aqui o Mar da Galileia. Estou pintando ele de azul aqui mais claro para facilitar. O Mar da Galileia está aqui. Jesus estaria nesse pontinho aqui, onde eu coloquei com a setinha aproximadamente, tá? Então, passando aqui para o mapa do Google Maps, a gente tem aqui o Mar da Galileia, que o Google Maps vai chamar de Galileia Lake, tá? Que na verdade é um grande lago, mas pelas dimensões dele, ele tradicionalmente foi chamado de mar, tá? Mas na verdade é um lago gigantesco. Então, considerando aqui direção norte e aqui a direção oeste,
a gente tem aqui, Jesus estaria algo como aproximadamente o noroeste do Mar da Galileia. Tá? Então a gente tem aqui pontos turísticos na atualidade, né? O Monte das Bem-aventuranças, a gente tem aqui o Monastério das Beatitudes, que são os locais que tradicionalmente vão demonstrar ali a região onde isso teria acontecido, e a gente deve considerar assim a tradição como um meio de se propagar. A Bíblia não vai dizer exatamente o ponto, né, com latitude e longitude, isso não vai ter registrado na Bíblia para a gente saber exatamente onde Jesus estava, mas a gente tem uma referência pelo menos da região em que Jesus se fez presente ensinando, pelo fato de nós termos pontos que foram utilizados ao longo da história, como a criação de um monastério, o próprio monte chamado Monte das Bem-aventuranças, porque a gente falou no primeiro vídeo dessa sequência dos montes do Sermão da Montanha, que o início foi falando sobre as bem-aventuranças, então estabeleceu-se ali o Monte das Bem-aventuranças, tá bom? Então, na sequência aqui, um mapa mais próximo, utilizando também o recurso do Google Maps, a gente tem aqui um pedacinho do Mar da Galileia, ou Lago da Galileia. E aqui a gente tem o apontamento do Google Maps, onde teria sido o episódio do Sermão do Monte. E aqui a gente tem, né, a construção do Monastério das Beatitudes, ou Monastério das Bem-aventuranças. Beatitude e bem-aventurança é a mesma coisa, tá? Então a gente segue aqui uma visão como se a gente estivesse sobrevoando acima do Mar da Galileia, tá bom? Aqui é o Mar da Galileia. E daqui a gente tem uma visão da Terra, né? A gente percebe que consegue ver aqui as elevações, né? Com umas montanhas, aqui a gente tem um vale, né? A gente vê já consegue ter uma noção do terreno e ver que nós temos montanhas com uma inclinação não muito íngreme, o que vai facilitar, né, que a gente entenda esse local como propício ao acontecimento, né? Um local que facilmente Jesus encontraria um monte com uma parte mais plana, não muito íngreme, para que as pessoas estejam ali à sua volta, ouvindo seus ensinamentos. Tá, agora eu vou inverter, colocar uma foto, a gente olhando para o mar, tá? A gente lá na Terra. Aqui a gente está da Terra olhando para o mar. Eu particularmente acho essa imagem muito bonita, tá? O Mar da Galileia está aqui de frente. O outro lado dele, né, com essa formação geológica aqui muito bonita do outro lado. Então a gente tem aqui a demarcação do Google Maps. A gente tem aqui o Monastério das Bem-aventuranças, e observa que hoje em dia, né, a gente já tem uma estrada pavimentada, né, mas a gente consegue ter uma noção do que é a região ali onde isso tudo aconteceu. Aqui uma foto do local demarcado. A gente tem esse recurso também no Google Maps, de você botar o teu controlador lá, que é um bonequinho bem no solo. Então a gente consegue ver aqui, ó, elevações bem suaves, né, um local bem propício para que Jesus efetuasse esses ensinamentos para as pessoas. Para o outro lado, a gente vê aqui uma estrada pavimentada, né, uma estrada aqui, e montanhas, né, bem suaves na região, né, propiciando aí praticamente uma sala de aula, né, para Jesus Cristo na região. Então vamos entrar no texto propriamente dito. A gente tem Mateus capítulo 5, verso 17, que diz o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Então Jesus já começa dizendo, nesse novo ensinamento do Sermão do Monte, que ele não veio para destruir nem a lei, nem os profetas. Obviamente os profetas já estavam mortos, né? Mas ele não veio destruir os ensinamentos dos profetas. Ele não veio para destruir aquilo. Ele não veio para abrogar, né, que na verdade seria revogar, né, algumas versões vai estar revogar. Ele não veio para revogar a lei, não veio para destruir a lei, ele veio para cumprir. E aí é que está a dificuldade das pessoas, porque como ele vai contrariar o entendimento de algumas pessoas, pode parecer que ele está contrariando a lei.
Jesus veio para explicar o real entendimento das coisas que estavam escritas. As pessoas criaram seus entendimentos e isso trouxe muito transtorno ao longo da história. Guerras foram instauradas por mau entendimento das Escrituras, como até hoje isso é passível de acontecer. Mas Jesus veio explicar, olha só, tudo aquilo está valendo. Eu não vim descumprir nada do que aconteceu antes pela lei, pelos profetas, mas eu vim para cumprir. Obviamente Jesus é anterior à lei, porque ele é o verbo, ele é a palavra de Deus que criou tudo. O Antigo Testamento vai apontar para ele e ele vai ser o cumprimento de tudo, no fim dos tempos. Então Jesus ele não anula o Antigo Testamento, precisamos ter isso em mente. Até hoje em dia, algumas pessoas podem ter essa impressão, vão estudar o Novo Testamento pelo fato de Jesus estar contrariando as pessoas ou o entendimento das pessoas. Alguns têm o entendimento de que ele veio, na verdade, com uma nova lei, Mas o fato de ele vir com uma nova explicação sobre o Antigo Testamento não quer dizer que ele revogou, ele apenas explicou como é que se tem que entender a lei e os profetas. Jesus ele é o cumprimento do Antigo Testamento. Tá? A gente percebe, como nós já mencionamos em outros vídeos, que todos os livros do Antigo Testamento, de uma forma ou de outra, apontam para Jesus Cristo. Não teremos ali ele nominalmente, como Jesus Cristo, como a pessoa dele, com detalhes sobre a pessoa encarnada que nós tivemos no Novo Testamento, mas de alguma forma, ainda que em tipologias das pessoas ou acontecimentos, de alguma forma os livros do Antigo Testamento vão apontar para a vinda de Jesus Cristo. Em todos eles, de Gênesis a Malaquias, de alguma forma a gente encontra menção a Jesus Cristo. O Antigo Testamento ele vai apontar para Jesus Cristo. Tá? Até porque Jesus Cristo é a figura central de toda a Bíblia. Tá? Isso aqui a gente já mencionou, O fato de contrariar o entendimento de alguns pode parecer que ele está contrariando a lei. Ele não está contrariando a lei, ele está contrariando o entendimento das pessoas. Jesus ele vai trazer o verdadeiro entendimento sobre tudo que está escrito. E a gente precisa estar aberto a isso. Tá? Mateus capítulo 5, verso 18 vai dizer: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Ele começa aqui, primeiro uso registrado da expressão em verdade vos digo. Jesus vai utilizar isso para dizer o seguinte, o que eu vou falar na sequência é algo de extrema importância. Ele vai falar em verdade vos digo, ou em verdade vos digo. É uma expressão que Jesus vai usar em alguns momentos para mostrar que é algo que é crucial, que as pessoas precisam entender. Tá? Aí na sequência ele vai dizer, até que o céu e a terra passem. Então a gente tem a declaração aqui logo de cara que o céu e a terra vão passar. A gente precisa ter esse entendimento, isso tudo vai acabar e vai mudar. Tá? Então até que isso aconteça, nem um jota ou um tio jamais passará da lei. Aqui a gente tem uma transliteração, tá? Esse J aqui está se referindo ao iota, que é a menor letra do alfabeto hebraico. Tá? Apesar de eu ter colocado aqui a escrita em grego, isso aqui é uma letra hebraica, tá? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Então o iota é a menor letra do alfabeto hebraico. E o tio, que a gente colocou aqui, um tio, só para caracterizar um caractere pequeno da língua portuguesa, um tiozinho, ele está se referindo ao menor caractere da letra hebraica também. Tá? Que, traduzindo a palavra aqui grega queraia, se refere a uma antena, ou seja, como se fosse um cedilha, ou até o próprio tio, é um caracterezinho pequenininho que você colocaria em algumas ocasiões para caracterizar a escrita. Tá? Então Jesus está dizendo o seguinte, que até que tudo isso passe, não vai ser movido nem a menor letra do alfabeto hebraico, nem o menor caractere do alfabeto hebraico. Não vai mover nada. Resumindo, se não vai mover nem o que é menor de tudo, não vai remover coisa nenhuma, muito menos o que for grande. Então é uma figura de linguagem que ele vai utilizar aqui para dizer só, não vai mexer em nada. Eu não vim revogar a lei não vai passar, a minha palavra não vai passar, até o céu e a terra vai passar, mas não vai mexer em nada da lei até que tudo se cumpra.
tá? A gente tem aqui uma referência ao fato dele dizer que o céu e a terra passarão, está em Mateus capítulo 24, 35, ó. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A lei será cumprida até o fim dos tempos. Tudo que é profetizado no Antigo Testamento ou já se cumpriu ou vai se cumprir, ou está se cumprindo nesse momento, né? Quem tem ouvidos, ouça. Mateus capítulo 5, verso 19, ele diz o seguinte: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, primeiro ele vai dizer que ele não veio para descumprir, mas veio para cumprir, não veio para destruir, mas ele é o cumprimento do Antigo Testamento. E agora, na sequência, ele vai dizer, ó, se alguém descumprir, vai acontecer alguma coisa. Então ele começa dizendo o seguinte: qualquer, pois, ou seja, qualquer pessoa que violar um destes mandamentos, por menor que seja, ou seja, violar alguma coisinha, algum detalhe do Novo Testamento, do Antigo Testamento ou da lei, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Observa que aqui ele vai chamar de o menor no reino dos céus. Ele não exclui do reino dos céus aquele que faz pequenas violações, mas dá a entender, ele explica nesse sentido, que vai ser colocado numa posição inferior aos demais. Tá? Então coloquei aqui um esqueminha para a gente tentar entender mais ou menos. Se você viola o ensino, se você viola a lei, você está numa condição, né, não muito agradável. Você violou a lei de Deus. Se você viola e ensina as pessoas a violarem, ou ensina a violação, você vai ser considerado o menor. Você cumpriu as outras coisas, mas você violou alguma coisa, por menor que seja, mas você não é excluído do reino, mas você vai ser o menor no reino dos céus. Então eu coloquei aqui uma gradação para a gente entender. O que viola e ensina, é o que está escrito ali no texto, ele é considerado o menor. Logicamente, a gente coloca uma pessoa que apenas viola, mas não ensina nada, numa condição um pouquinho superior. O que cumpre tudo, ele vai ser considerado uma posição ainda um pouquinho superior. E aquele que cumpre e ensina a cumprir, é o que está no final do versículo, olha aqui, aquele, porém, que os cumprir e também ensinar, será chamado grande. Então, aquele que viola e ensina é considerado menor. Aquele que cumpre e ensina é considerado grande. Então, se você quer ser considerado grande no reino dos céus, você deve não só cumprir, mas você deve ensinar. Jesus que está nos deixando essa gradação, essa obra-prima aqui de entendimento de como é que funciona o reino. Né? Algumas vezes a gente pensa, todo mundo igual, vai ser tratado de igual modo. Não, existe uma diferenciação. A Bíblia tem outros textos mostrando inclusive recompensas diferentes para as pessoas no reino dos céus, e aqui a gente vê isso muito claro, ele botando aquele que viola e ensina numa condição inferior e aquele que cumpre e ensina numa condição superior. Tá? Como vai se dar isso, não tem muito claro para a gente como é que vai ser essa recompensa, como é que essa pessoa grande vai ser beneficiada dessa grandeza, ou aquele que é menor vai ser desprestigiado de alguma forma. Isso a gente não tem clareza nas escrituras, mas isso aqui já dá uma orientação muito grande para a gente que existe sim uma gradação dentro do reino dos céus, dentro do reino de Jesus Cristo. Como nós mencionamos aqui, ele não exclui o indivíduo que violou algo da lei do reino. Ele apenas hierarquiza. Ele coloca uma gradação, uma hierarquia entre as pessoas. Ou seja, ele coloca o indivíduo no seu devido lugar. O cara está violando, está ensinando ensinando a descumprir. Ele vai ser colocado, vai ser considerado como o menor nesse reino. Agora ele vai promover a justiça também. O camarada que cumpre, ele vai ser colocado em determinado ponto, aquele que ensina, né, cumpre e ensina, vai ser considerado como grande. Então Jesus promove a justiça com esse texto. A gente vai ver que a pessoa que viola e ensina vai ter uma menor recompensa no reino.
como nós falamos, é difícil a gente entender como é que vai se dar essa recompensa efetivamente, mas a gente sabe que vai ser uma condição inferior àqueles que naturalmente vão ter uma recompensa maior por serem considerados grandes no reino dos céus. Tá bom? Então aqui para a gente entender, eu criei aqui uma gradação, uma escadinha para a gente entender que aquele que ensina a violar a lei está numa posição um pouquinho inferior. A gente tem aquele que apenas viola, mas não ensina nada, numa posição um pouquinho superior. Subindo a escadinha, a gente tem aquele que cumpre a lei. E a gente tem aqui, considerado como grande, o que ensina a cumprir a lei. Ele não só cumpre, mas ele ensina. Esse aqui vai ser grande. E esse aqui vai ser considerado o menor, né? Utilizando as expressões que Jesus utiliza. Tá? Observando que tudo isso aqui, né, todo mundo está dentro do reino. Jesus não excluiu ninguém, eles estão dentro do reino dos céus. A gente não está falando de exclusão, existem sim aqueles que serão excluídos do reino dos céus, mas não é o caso. É bom a gente frisar isso, porque quando a gente fala o menor, pode parecer, pô, esse cara está fora, né? Não é o caso aqui, tá bom? Violou a lei, pô, tá dentro, mas, né, é bom melhorar isso aí, se corrigir para ser colocado numa condição melhor. Marcos capítulo 9, verso 35, uma referência que a gente tem aqui para ilustrar o exemplo, diz o seguinte: e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Olha só a referência que Jesus tem sobre essa questão de ser grande ou pequeno. Aqui, eles estavam discutindo sobre quem é o maior. Se vocês forem lá um pouquinho antes do versículo 35 do capítulo 9 de Marcos, vai ver os discípulos aí debatendo quem é o maior, quem não sei o que. Aí Jesus vai, sabendo ali do que eles estavam discutindo, vai começar a ensinar para ele: ó, quer ser o maior? Você tem que ser o último e servo de todos. Observa que interessante aqui. O que é considerado grande no texto que nós estamos em Mateus é aquele que ensina. Quem ensina serve aos demais. Então só vai ser considerado grande ou maior aquele que serve. Não só cumpre, mas serve os demais, ensinando, ajudando, cumprindo a vontade de Jesus Cristo. Esse vai ser considerado grande. Não adianta nós nos considerarmos grandes pelas nossas ações, pelos nossos feitos, pelo nosso entendimento. Porque o entendimento de Jesus é que o primeiro vai ser o último. É aquele que sofre, aquele que padece, aquele que se desgasta, aquele que ensina, aquele que protege, aquele que ajuda e por aí vai. Esse vai ser considerado o primeiro. Quem não faz isso pode até não ser excluído, mas primeiro não vai ser. Tá bom? Na sequência, capítulo 5, verso 20 de Mateus diz o seguinte: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Tá? Lembrando aqui algo que a gente também comentou no outro vídeo, os fariseus originalmente tinham até uma boa intenção. Eles tentaram se manter ilesos da cultura helênica que estava invadindo ali aquelas terras. Então eles não queriam se misturar e se mantiveram estritos, ligados à lei, ligados à palavra de Deus. Então tinha até uma boa intenção. Só que por conta dessa literalidade, eles acabaram se tornando hipócritas, como o próprio Jesus vai condenar. Né? Eles vão ter aquela literalidade no cumprimento da lei, mas os corações deles não estavam voltados para aquilo. E Jesus, né, obviamente, conhece tanto a literalidade, a prática, né, do cumprimento da lei externamente, como vai conhecer também o coração das pessoas. Então ele percebia que esses homens, né, os fariseus em especial, eles estavam sendo hipócritas ou falsos. Né? Seriam aqueles que estavam mostrando algo que não corresponde àquilo que eles pensam ou sentem. Né? Então Jesus está usando o exemplo aqui que os fariseus, aparentemente, eles eram cumpridores da lei. Mas ele vai dizer aqui também que o seguinte: a vossa justiça, ou seja, daqueles que estavam ouvindo, imagina que Jesus está falando com uma multidão, né? E os seus discípulos ali, até um determinado momento, estavam mais próximos deles e uma multidão ao redor. Então Jesus vai falar: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus. Como é que era a justiça dos escribas e dos fariseus?
era o cumprimento externo da lei. Eles procuravam cumprir externamente. Era um mero cumprimento da lei. Não tinha um cumprimento no coração deles, no interior. Então Jesus entendia o seguinte: para a gente entender o cumprimento da lei, a gente tem que ir mais profundo. A lei está muito anterior ao cumprimento material. O cumprimento da lei começa lá no coração. Então Jesus estava ensinando aqui que para que as pessoas entrassem no reino dos céus, fizessem parte daqueles lá, daquela gradação que a gente fez, desde o menor até o grande, eles tinham que exceder o entendimento dos fariseus e dos escribas, que era um cumprimento meramente material, não estava no coração. Tá? Então, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então, só, se a gente tiver se a nossa justiça, o nosso entendimento da lei, a nossa conduta for igual ou inferior à dos fariseus, nós não entraremos. Aqui a gente já está tratando de exclusão, tá? Exclusão do reino. Descumpriu uma leizinha lá e ainda ensinou os outros a errar. Beleza, mas você cumpriu o resto, você tem fé, você acredita em Jesus Cristo, você tem a chance de se arrepender daqueles erros e assim vai seguindo. Beleza, você está naquela gradação. A tua justiça é igual a dos fariseus, você até cumpre tudo, mas o teu coração não está cumprindo nada, você está excluído do reino. Aqui a gente está falando de estar fora do reino, realmente. Os fariseus, eles buscavam ser os maiores. Jesus explicou anteriormente o que é maior, é você cumprir e ensinar a cumprir. Eles buscavam ser os maiores apenas conhecendo a lei, né? E aquele cumprimento externo. Havia uma observação exterior, eles observavam a lei exteriormente. Era uma observação carnal, né? Ou seja, da matéria, né? Da lei. Eles não cumpriam a lei conforme a proposição de Jesus, que a gente vai entender aqui em outros episódios, que a lei começa no coração, né? A gente vai ver até no próximo vídeo, quando falar sobre adultério, sobre divórcio. A gente vai ver que o descumprimento da lei, ele começa antes da consumação dos fatos. Já estou aqui passando um spoilerzinho do próximo vídeo, mas a gente vai perceber Jesus ensinando que, olha só, não é o mero cumprimento do erro que vai caracterizar. Você já está errando desde que você pensou naquilo ali, tá? Então, os fariseus, né, que eram judeus de uma separação mais dura, né, do cumprimento da lei, eles cumpriam a lei, não cumpriam conforme Jesus propunha, que era um cumprimento desde o coração. Eles eram hipócritas. Hipócrita vem do grego hipócrites, que é ator, ou seja, eles interpretavam o que cumpriam. Eles estavam como se estivessem num teatro. Cumpria aquilo ali, mas era um papel que eles estavam interpretando. Por dentro eles eram e pensavam de uma forma diferente. Tá bom? Ainda no verso 20, a justiça dos fariseus era uma mera conformidade com a literalidade mosaica. Tinha literalidade, olha só, tem que fazer isso, aí fazia. Tem que fazer aquilo, tá, vai lá e faz. Não faz, vai ser punido, não sei o que. Aquela coisa literal, aquela coisa maçante, aquela coisa em que a gente pode entender que as pessoas apenas estavam ali como que num ritual, cumprindo o texto, né? E a mera conformidade com a letra da lei exclui o indivíduo do reino. Isso aqui é um perigo que a gente precisa entender nos dias de hoje. Não adianta eu ler a palavra de Deus, cumprir aquilo ali, mas no meu coração aquilo não foi cumprido. Eu cumpri como um ritual porque de repente o pastor, o padre, o líder religioso que foi, falou, está escrito assim, você faz assim. Aí você faz pura e simplesmente porque está escrito ali e você não considera o que está no teu interior, que é o desejo de cometer aquele erro e não está fazendo para de repente ter alguma recompensa. Então é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Jesus deixou bem claro que esse caso está excluído do reino dos céus. O cumprimento da lei, daquilo que tem que ser feito, tem que estar dentro da gente antes mesmo da consumação da ação.
Então essa era a justiça dos fariseus, uma mera conformidade. Como é que deve ser a justiça dos crentes, conforme Jesus está ensinando? Deve ser uma conformidade com a vontade de Cristo. Né? Nós temos que ter a mesma vontade de Jesus Cristo. Nós temos que ter desgosto pelo pecado, porque não adianta nada eu deixar de cometer o pecado por medo. Eu tenho que deixar de cometer o pecado porque o pecado é, como a gente conhece do termo grego amartia, que é errar o alvo. Eu estou errando o alvo, tenho consciência daquilo, eu passo a ter desgosto de errar o alvo e me arrependo verdadeiramente, né, no meu interior pelos erros cometidos. E a justiça do crente, ela abarca esse desgosto pelo pecado, ainda que se descumpra em alguns momentos, ainda que se cometa o pecado, ninguém é perfeito, as pessoas pecam em palavras, pensamentos ou atitudes, inevitavelmente, mas nós temos desgosto por isso e por conta disso nós geramos arrependimento. Existe um cumprimento na justiça dos crentes, um cumprimento na mente, que é anterior à aplicação da lei. Antes que eu aplique o que a lei manda eu fazer, já tem um cumprimento na minha mente, que é aquele desejo de fazer o que é certo. E isso faz com que eu exceda a justiça dos fariseus. Se o meu cumprimento começa na mente, é do fariseu, o cumprimento começa no exterior dele, eu estou excedendo. Consegue entender a ideia? A sua justiça tem que exceder. Como é que excede? Você tem que ir além. Se o fariseu vai até o cumprimento material, o nosso cumprimento já começa antes da materialidade do fato. A gente começa de uma forma anterior. Então a gente excede o fariseu. Se você está excedendo o fariseu, você entra no reino dos céus. Mateus capítulo 5, verso 21, Jesus vai dizer: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Aí está utilizando aqui uma lei dos mandamentos como ilustração. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Tá? Isso aqui a gente tem lá no Antigo Testamento, tá? um dos 10 mandamentos. Então a gente vai ver aqui a lei dizendo, não mata, porque se você matar, você vai se tornar um réu. Aí o cara vai e não mata, só porque a lei está falando, se você matar, você vai ser castigado. Mas na verdade, nós temos que ter o desejo de não matar. Jesus apresenta a lei para posteriormente apresentar o verdadeiro entendimento. Ele vai e mostra aqui a literalidade do que está escrito, que as pessoas estão acostumadas, porque estava lá no Antigo Testamento. A literalidade prática era o que os homens cumpriam. Eles cumpriam isso na prática. Não matavam, né? Porque eles sabiam que se tornariam réu. Estavam desconsiderando o coração. No coração estava com vontade de matar. Tinha desejo. Se não tivesse lei, mataria. E isso é também descumprir a lei. Eles desconsideravam o interior da mente. Era um cumprimento meramente exterior, né? Por dentro, na mente do cara, poxa, se eu pudesse, eu matava o cara. Eu só não vou matar ele porque a lei, eu vou tomar um prejuízo na lei. Eu vou ser preso, vou ser morto, vou ser apedrejado, vai entrar aí olho por olho, dente por dente, a família vai vingar o cara, não sei o quê. Aí eu vou e não mato. Mas por dentro, se pudesse, não tivesse isso, mataria. Esse camarada, que o interior dele ainda está preso ao pecado, preso ao descumprimento, ele também não entra no reino dos céus. Aí Jesus vem aqui com o entendimento. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. Então, Jesus fala assim, não é matar, é desde o ódio, é desde a cólera. Você se encolerou, se você se encolerizou contra o seu irmão, se você desejou o mal para ele, você odiou ele, você já é réu de juízo. Obviamente que por estar na sua mente, você não vai ser réu de juízo material, porque um juiz, um investigador criminal, eles não vão conseguir encontrar isso em você, não vai conseguir entrar na sua mente. Mas você vai ser réu de juízo da parte de Deus, porque Deus conhece o interior das pessoas. Tá? E qualquer que disser a seu irmão raca, né, que a gente vai ver daqui a pouco o que significa essas palavras, será réu do sinédrio. O sinédrio ali era como se fosse uma assembleia ali para julgamento
do povo judeu, né? Superior, como se fosse o superior tribunal deles lá. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Observa aqui, o cumprimento da lei, como a gente deve entender a lei? O cumprimento da lei está na intenção, na vontade. A partir da visão, Jesus não enxerga somente você matando uma pessoa. Jesus vai enxergar você desejando matar a pessoa. Vai enxergar você planejando a morte de alguém. Então, quando a gente fala dos mandamentos não matarás, Jesus vem explicar o seguinte, vocês não entenderam os mandamentos. Não é só não matar, você não pode nem desejar matar, porque se você desejar, você já está matando. E Jesus, como conhece o coração das pessoas, ele consegue fazer esse julgamento. Deus vai nos julgar pelo nosso coração, porque ele vai enxergar tudo que foi maquinado no nosso interior. O cumprimento da lei está na intenção, na vontade, no pensamento e até mesmo nas palavras. Até mesmo nas palavras. Já percebeu que algumas vezes a gente solta palavras que denunciam aquilo que a gente está pensando? Ainda que a gente não cumpra aquilo que nós falamos, nós acabamos nos entregando quando proferimos determinadas palavras. Algumas vezes somos até condenados por isso, né? Soltamos uma palavra, vem uma pessoa e fala, agora eu te conheço. Depois dessa palavra eu sei do que você é capaz, do que você pensa, como é que você é. Aí a partir daí vem os prejuízos atinentes a essa tua má conduta na palavra e no coração. Alguns manuscritos, tá, eles omitem a expressão sem motivo. Tá? Que a gente tem aqui, qualquer que sem motivo. A gente tem aí manuscritos antigos que não vão ter essa expressão. Então vamos entender aqui, se eu tiro esse sem motivo daqui, o texto ficaria: eu, porém, vos digo, qualquer que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Ou seja, não importa, tendo motivo ou não, não importa. Se eu odiei o irmão, se eu tive uma cólera contra ele, eu sou réu de juízo. Né? Essa versão, que a gente não vai saber exatamente onde que entrou esse sem motivo, talvez para dar uma amenizada aí. Não, se o cara tiver motivo justo, ele pode ter uma cólera, tal, pode ter um ódio. Isso aí meio que dá uma balanceada para uma interpretação um pouco mais leve do entendimento. A gente não sabe se isso veio pelo fato de existir manuscritos sem essa expressão. Abre-se um precedente para a gente entender que alguns escribas ao longo da história acrescentaram isso, né? Ou escribas ou copistas, né? Acrescentaram essa expressão. E isso vai dar ali uma possibilidade de você ter uma cólera sem ser réu de juízo. E um embasamento para isso é o que está em Efésios capítulo 4, verso 26, que é: irai-vos e não pequeis. Então Efésios 4, 26 vai, dar uma possibilidade para a gente sentir um sentimento ruim como ódio, como ira, mas ainda assim não pecar. Você ter o ódio, você sentir algo ruim, mas ainda assim você ter um autocontrole para não cometer um pecado relativo àquele ódio e àquela ira que você está sentindo. Tá? Então é possível sim que a palavra sem motivo não seja original das escrituras, né, das escrituras realmente originais, o texto escrito originalmente pelo escritor inspirado, né, em especial Mateus aqui no livro que a gente está estudando, porque a gente tem esse embasamento ali, a possibilidade de você ter raiva, mas não pecar, né? Mas nessa versão que a gente está utilizando, baseado nos manuscritos, qualquer que sem motivo, né, se encolerizar contra seu irmão, ele vai acabar sendo réu de juízo, né, se não tiver motivo. Mas se tiver algum motivo, pode, né, dar um... Então a gente segue aqui na sequência com o seguinte: explicação sobre raca, né, que a gente mencionou. Raca, na verdade, é um insulto, possivelmente significando cabeça vazia, né? Ele vai se tornar réu do sinédrio. O sinédrio, como a gente falou, né, é um conselho, um conselho supremo dos hebreus, né, como se fosse o STF nosso aqui no Brasil, né?
Então aqui está dizendo que se eu disser ao meu irmão raca, insultar ele, que possivelmente pelo significado ali próximo da palavra seria um cabeça vazia, dizer que o cara não tem nada na cabeça, isso seria um insulto e eu seria réu do sinédrio, né? Quem vai ser réu do sinédrio? Aquele que insulta, não o camarada que foi insultado, tá? É aquele que está chamando o outro de raca ou cabeça vazia. E se eu chamar de louco, que seria uma progressão, uma coisa é você ter a cabeça vazia, outra coisa é você ter a cabeça cheia, mas de coisas ruins. Né? Como se tivesse uma gradação aqui, tá cheio de coisas ruins, o cara tá cabeça vazia e tá cheio de coisas boas. Então se eu tô chamando de cabeça vazia é uma coisa, eu vou ser réu de algo humano, material. Agora, se eu chamar ele de louco, que tá cheio de coisas ruins na cabeça, é pior do que estar vazio. É uma cabeça cheia de insanidade. Aí nesse caso, Jesus está dizendo que seria réu do fogo eterno, seria réu do inferno. Isso aqui a gente está se referindo àquele que chama o outro. Por isso que hoje em dia a gente percebe que algumas pessoas têm um pouco de preocupação com relação a chamar as pessoas de louco, né? A gente tem uma cachorrinha tá latindo aqui, eu vou só fechar a porta aqui, tá? Pera aí. Não sei se ainda dá pra ouvir, a gente tem um cachorrinho aqui que tá latindo aqui na hora, viu alguma coisa no portão. Então a gente tem aqui algumas pessoas que costumam ter a preocupação em chamar os outros de louco, tá? Por conta desse texto, né? Alguma coisa, você tá maluco, você tá louco, né? Mas a gente vê Jesus com uma preocupação especial com relação a isso e atrelando isso ao fogo do inferno. E isso vai trazer para a gente uma preocupação especial. Lembra que a gente está falando aqui do cumprimento da lei que vai desde o coração. Então observa, é diferente da gente chamar uma pessoa de louco numa brincadeira, de uma situação em que você efetivamente entende aquela pessoa como louca, como insana, e você profere palavras e pensamentos acerca de um irmão com relação à loucura, à insanidade, ou enxergando a pessoa com uma cabeça vazia, em especial quando essa pessoa tem o Espírito Santo dentro dela. Imagina que um cristão, servo de Deus, verdadeiro, tem o seu interior preenchido pelo Espírito Santo e, em contrapartida, você vai considerar ele um louco ou cabeça vazia, ou seja, o Espírito Santo não está dentro daquela mente, ou você considera que ali dentro tem insanidade. Você está desrespeitando o seu irmão e isso vai ser associado à blasfêmia contra o Espírito Santo. Você está considerando que o que está dentro dela ou é nada ou é algo ruim, quando na verdade o que está lá dentro dela é o Espírito Santo de Deus. Então isso é um insulto contra o Espírito Santo de Deus, e a gente sabe, né, como a gente chegou a mencionar já até em pregações, que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, e isso está escrito muito claramente. Quando você insulta o Espírito Santo, não tem como você ser perdoado. Seria seria um pecado imperdoável, tá bom? Então na sequência a gente tem, né, ainda no versículo 22, a raiz do homicídio, a raiz do assassinato, ela está no coração irado do homem. Por isso o texto vai falar só, cuidado para não se encolerizar contra o seu irmão. Tá? Como a gente falou aqui, se ele é seu irmão em Cristo, o Espírito Santo habita nele. Então você vai odiar alguém que tem o Espírito Santo dentro dele, ainda que ele tenha cometido erros, a gente tem que tomar cuidado com isso. E a raiz do homicídio está no coração irado. A partir da ira, a partir do ódio, a partir daquilo que está dentro do seu coração, você desenvolve ali uma atitude mais agressiva que pode culminar até no ato de matar. Então, quando a gente vê Jesus trazendo esse exemplo, não matarás, o que Jesus está ensinando aqui? Cara, a raiz disso aqui é muito mais profunda do que simplesmente não puxar o gatilho, né, nos dias de hoje, ou não enfiar um punhal naquela época para matar uma pessoa. Ou até uma pedrada, né, se matava pessoas a pedrada na época. Então, está muito antes disso. Você não tem nem que sentir ódio, você não pode nem ter cólera, né, ira,
um furor contra o seu irmão, porque isso é a raiz daquele mandamento que fala lá, não matarás, tá bom? No reino de Jesus, o julgamento do homicídio é feito antes da consumação do ato. Olha só, se Jesus fala para você nem ter ódio, algo que não é detectado num julgamento num tribunal, é porque de alguma forma esse ódio, essa sensação vai ser detectada em algum lugar. Nesse caso, nós sabemos que é no julgamento de Deus. Deus percebe esse entendimento nosso, nessa cólera, essa ira em relação ao nosso irmão, e esse julgamento do homicídio, né? O cara não matou ainda, já está sendo julgado por Deus. Você planejou, você pensou, você desejou a morte de uma pessoa, você já está sendo julgado por Deus. Não teve um julgamento terreno ainda. Se consumar, naturalmente existem leis terrenas, né, no Código Penal e tudo mais, que vão efetuar o julgamento, vai ter investigação, vai detectar o que você fez, vai ser preso, vai pagar. Só que muito antes desses acontecimentos terrenos, já existe um julgamento da parte de Deus, porque você se irou, você desejou a morte, você planejou, você pensou mal, você teve ódio de um irmão, e o mandamento de não matar está se referindo a esse entendimento interno do ato. Mateus capítulo 5, 23 diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, né? Na sequência a gente vai ver o restante da frase no próximo versículo, mas aqui a gente vem como cumprir a lei estando em desavença, né? Jesus está falando assim, você vai trazer uma oferta, mas o teu irmão tem alguma coisa contra você, você cometeu um erro, como é que você vai cumprir uma coisa com Deus que você não está vendo, se você não consegue cumprir algo com quem você está vendo que é o teu irmão, né? Então a ideia é nesse sentido. Como cumprir a lei estando em desavença? Isso também é descumprir a lei. Você tem que dar oferta, tem que dizimar, você tem que cumprir essas questões? Tem. Mas antes disso, você tem que cumprir o entendimento no seu coração em relação ao teu irmão. Senão aquilo ali é da boca para fora. É o que os fariseus faziam. Ia lá, dava o negócio, mas odiava os outros, né? Perseguia não sei quem, né? Matava, apedrejava, condenavam outras pessoas, muitas vezes por puro ódio. Aí o que adianta aquela oferta? Será que Deus vai receber essa oferta? Você vai ofertar para Deus odiando as pessoas? Então a gente não tem como cumprir a lei se a gente estiver em desavença. Aqui a gente observa que é quando o teu irmão tem alguma coisa contra você. Não é você ter uma coisa contra o teu irmão, não. Se o teu irmão tem alguma coisa contra você, é porque você é quem errou. Ou seja, se uma pessoa tem algo contra mim, é porque eu vacilei, eu errei, eu cometi o pecado. Então eu tenho que ir me ajustar com ele antes de oferecer a minha oferta. O errado deve necessariamente buscar a correção antes de ofertar hipocritamente, né? Ele primeiro se corrige, aí a oferta dele não vai ser hipócrita. Poxa, ele se corrigiu com seu irmão, aí agora eu posso ofertar. Aquela oferta não é uma mera conformidade com a literalidade da lei, como os fariseus faziam, tá? Deixa ali, diante do altar, a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Aqui é a continuação da frase anterior, né, em que Jesus vai dizer o que tem que ser feito. Pô, teu irmão tem uma coisa contra você, o que você tem que fazer? Deixa a tua oferta ali, diante do altar, tá? Não entrega não, deixa ali. Vai, reconcilia-te com ele. Poxa, ele tá magoado, ele tá chateado, você fez alguma coisa errada contra ele. Não entrega a oferta, deixa a oferta ali, você vai entregar. Mas antes de entregar, você vai, acerta com teu irmão, abraça ele, sabe? Pede perdão, acerta as desavenças. Aí depois você vem, pega a oferta que já estava ali posta, já engatilhada para você entregar. Aí você vai e entrega a tua oferta. Então a gente tem aqui, vai primeiro se acertar com ele, depois cumpre a literalidade da lei. Porque a literalidade da lei é a mera entrega da oferta. Agora, o cumprimento verdadeiro da lei vai desde o coração. O teu coração está com problema. Você errou e não pediu perdão. Então você tem que consertar o teu coração primeiro para depois fazer. Coisa que não era praticada pelos fariseus. Os fariseus simplesmente
cumpriam a literalidade, mas não tratavam o coração. Por isso eram chamados de hipócritas. Conformidade com a mensagem de Jesus e com a mensagem de João e posteriormente Jesus. Arrependei-vos porque é chegado o reino. Lembra que a gente está falando do reino, do reino messiânico, o reino de Jesus Cristo, né? Então, como são ensinamentos, ele está tratando aqui no Sermão do Monte dos ensinamentos de um reino messiânico, a gente percebe, nós falamos isso no outro vídeo, João, uma das coisas que João falava corriqueiramente é arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João fazia isso pela importância de se arrepender, né? Inclusive dos erros contra as pessoas, contra Deus. E ele vai dizer que é chegado o reino é chegado, então você precisa se arrepender para poder cumprir as coisas. E isso aqui é tão importante que quando João foi preso, Jesus assumiu essa pregação. Nós já falamos isso no outro estudo aqui. João pregava arrepender porque é chegado o reino dos céus. João foi preso, posteriormente degolado, né? Foi morto, decapitado. E Jesus assume essa mesma palavra. A palavra de Deus vai dizer só, Jesus foi e pregou arrepender porque é chegado no reino depois que João foi preso e posteriormente morto. Porque é muito importante entender que pelo fato do reino estar chegando, nós precisamos nos arrepender para fazermos parte desse reino. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmos 66, 18 também vem ao encontro desse entendimento aqui. Se eu tenho um problema com meu irmão tem um problema comigo, e eu atendo à iniquidade, meu coração está sendo iníquo, e eu estou atendendo essa necessidade do meu coração, Deus não vai me ouvir. Naturalmente eu vou chegar com uma oferta lá, Deus não está nem aí para aquela oferta, pelo que eu estou fazendo, pelo que eu estou orando. Né? A gente tem também Isaías, um texto que nós não colocamos aqui, que vai dizer que não é a mão de Deus que está agravada, os ouvidos agravados, prejudicados, para não atender a gente, mas são os nossos pecados que criam uma barreira entre nós e Deus, fazendo que as nossas orações não cheguem até Ele. Então, se a gente está preenchido de iniquidade no coração e não trata isso, a gente não consegue alcançar Deus. Deus não nos ouve, Deus não nos atende. E a culpa não é de Deus. Como Isaías diz, né? As mãos de Deus estão estendidas, o ouvido dele está atento. Só que a gente criou esse bloqueio. Tá? Então, na sequência aqui, a gente tem Mateus capítulo 5, 24 ainda, né? Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. É algo que tem que ser feito antes da oferta. E depois disso, você vai apresentar a oferta. Isso vai mostrar o quê? Aqui a gente tem, isso é o entendimento de todos, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, né? Os 2 maiores mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Aí observa, se eu não consigo consertar isso aqui, o meu amor ao próximo, como é que eu vou me relacionar com Deus? Então Deus fala só, se você quer acessar Deus, primeiro se acerta com teu irmão. Isso vai mostrar que teu coração realmente está curado, está resolvido. Aí depois a gente faz outras coisas, como ofertar, ou seja lá o que for que a gente tiver que fazer. A gente primeiro tem que ajustar isso aqui. Amar ao próximo como a nós mesmos, né? Do mesmo jeito que a gente se ama, a gente tem que amar ao próximo. Alguns costumam até usar essa expressão aqui, não, primeiro tem que se amar, não sei o que, trazendo o foco para o amor próprio. Né? Nada disso que o texto está querendo dizer. Né? O texto dá um entendimento seguinte, a gente já se ama, a gente já tem um amor pela gente, a gente pega esse amor e faz a mesma coisa pelo próximo, faz por aqueles aquilo que a gente gostaria que fizessem com a gente faz por ele aquilo que nós mesmos faríamos por nós, né? Então a gente ama o próximo, ama a Deus acima de todas as coisas e a partir disso a gente faz qualquer outra coisa. Então a gente tem que se ajustar com o próximo, se ajustar com Deus, aí depois a gente cumpre a literalidade. Tá? Não adianta nada resolver só o que está aqui. Não adianta nada a gente cumprir só o que está aqui. Vou entregar a oferta, vou fazer não sei o que, vou fazer aquilo, não vou matar, não vou adulterar. Poxa, mas você está odiando o irmão. Você não está com relacionamento apropriado com Deus. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Antes de fazer qualquer coisa do cumprimento da lei,
a gente tem que buscar tratar o nosso coração. Primeiro cumpre a lei, se reconciliando com Deus e os homens, depois cumpre as obrigações legais. Capítulo 5, verso 25. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Aqui a gente vê aqui Jesus ensinando, ainda sobre questões de lei, julgamento, sempre uma busca pela reconciliação, né? A gente deve sempre buscar se reconciliar. Seja com o irmão, seja com o adversário, né? Às vezes a gente tem um inimigo que o problema é só uma questão de se reconciliar. Estando certo ou errado, nós temos sempre que buscar a reconciliação. Principalmente quando estamos errados, como nós vimos no texto anterior. Não entrega nem oferta se o irmão tiver alguma coisa contra você. Então aqui Jesus está mencionando o seguinte: se você tem um adversário, está falando de irmão não, tá? Você tem um adversário, alguém que há uma oposição entre você e ele. Você tem ali um enfrentamento com uma outra pessoa. Ele está falando, concilia-te com ele. E depressa, ainda fala isso aqui, ó. Depressa. Até botar uma exclamaçãozinha aqui no triângulo de atenção, porque é isso aqui, ó. É rápido, não é para demorar não. Porque se você demorar, aquele teu adversário pode armar algo contra você que vai te prejudicar. Não é melhor reconciliar? O orgulho vai impedir que você se reconcilie com uma pessoa só porque ele é tratado como um adversário? Quantas vezes nós somos prejudicados na vida, e falo isso de carteirinha, simplesmente porque a gente não quis se reconciliar com outra pessoa? Se tivesse reconciliado, não teria tido consequências drásticas, consequências prejudiciais a nós mesmos. Então Jesus está falando, vai lá, se concilia, e rápido, com o teu adversário, enquanto você está no caminho com ele. Você está ali caminhando com ele, está em contato com ele, está trabalhando com ele, está estudando com ele. Se concilia, porque vai chegar uma hora que você não vai estar caminhando com ele, não vai ter oportunidade. E nesse momento é o momento que você pode se prejudicar. Para que não aconteça, aí Jesus vai usar aqui a ilustração, para que aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e entregando ao juiz, né, alguém que vai julgar aquela causa entre vocês, e o juiz vai te entregar ao oficial, e o oficial vai te encerrar na prisão. Né? Usa aqui uma hipérbole, né, levando até a prisão, para a gente entender que é melhor se reconciliar porque do que deixar que as consequências levem a rumos prejudiciais, né? Para ambos os lados. Às vezes até o adversário pode sair prejudicado nisso. Buscar evitar consequências danosas. A nossa conduta na Terra, pelo ensinamento de Jesus, é sempre buscar evitar as consequências prejudiciais. Observou que existe uma situação em que você consegue corrigir antes que se agrave, você vai lá e se corrige para que não haja uma consequência ruim, que Jesus vai usar aqui o exemplo de ser encerrado numa prisão só porque não se reconciliou com o adversário. Isso aqui, alguns vão entender como uma tipologia do julgamento final. Tá? Essa prisão seria um tipo da prisão eterna. Então você se reconcilia de uma forma geral, você se arrepende com o teu irmão, se arrepende diante de Deus, para que num julgamento diante do juiz você não seja lançado na prisão eterna. Tá bom? Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Né? Ceitil seria uma soma em dinheiro insignificante, equivalente ao nosso centavo aqui. Tá? Vou botar aqui aproximadamente o que seria o nosso centavo. Então Jesus está falando assim, se acontecer isso, você não se reconciliou com o seu adversário, o adversário foi lá, te denunciou, foi para o juiz para o oficial lançou você na prisão, você não vai sair dali até pagar o último ceitil. Por conta desse texto aqui, né, que demonstra uma possibilidade de você sair da prisão, alguns vão falar assim, não, isso aqui não se refere ao julgamento final, de ir para o inferno e tudo mais, porque no inferno a gente não consegue sair. Né? Mas ainda assim a gente consegue com algum entendimento perceber que também pode se tratar do julgamento final de prisão no inferno, sim,
Porque pensa comigo, se você é condenado para uma prisão e você não vai sair enquanto não pagar o último centavo da sua dívida, seja ela qual for, até uma dívida moral com a pessoa, um desentendimento ou algo mais grave, seja lá o que for que tenha acontecido entre dois adversários, quando você vai para a prisão, você não tem a chance de trabalhar, você não tem a chance de reparar aquele dano, né? A não ser que seja uma prisão que tem um sistema ali de escravidão em que você trabalha e tem alguma remuneração. Mas de uma forma geral, você estando preso, você não tem como reparar aquele dano. Então, apesar de ter falado assim, você não vai sair enquanto não pagares, pode parecer que quando pagar vai sair. Não, mas você estando preso, você não tem condição de obter recursos para pagar. Então, ainda assim, esse caso aqui seria de uma prisão eterna, e esse é o entendimento daqueles que falam assim, isso aqui está se referindo ao juízo final, à prisão no inferno, de onde não vai dar para sair. Tá? Então, aqui até adiantamos, mas deixei aqui anotado, esse texto aqui é uma aparente desconstrução da analogia com o julgamento eterno. Ainda assim é possível entendimento com a ideia de que nunca sairá, porque não dá para pagar estando preso, né? Como eu vou pagar cada centavo dessa dívida? Né? Como é que eu vou pagar cada detalhezinho de uma desavença com um adversário em que eu não tratei e por conta disso eu fui lançado na prisão? Eu estando preso, como é que eu vou pagar essa dívida? Né? Aí quando a gente faz analogia com o juízo final, que vai levar para o inferno, uma vez no inferno, como é que eu pago a minha dívida? Jesus pagou a nossa dívida para que nós creiamos que Ele pagou a nossa dívida. Aí você vai para o inferno porque você não acredita em Jesus Cristo. Aí como é que você vai pagar aquela dívida de morte que foi paga por Jesus estando no inferno? Você vai morrer a morte de cruz lá no inferno? Você vai ser sacrificado no inferno para sair do inferno? Isso não faz sentido à luz das Escrituras. Então a gente não tem como pagar cada centavo dessa dívida que nós temos, que foi paga por Jesus Cristo. Uma vez no inferno, pelo que nós entendemos nas Escrituras, não dá para sair de lá. E isso vai se comparar com esse texto, como alguns vão acreditar, que é uma tipologia da condenação eterna. Tá? Até existe, né, adiantando aqui, existem umas teorias aí de universalismo, que acreditam que as pessoas não vão para o inferno no final das contas, mas é uma outra linha de entendimento e não é o que nós entendemos quando nós lemos a palavra de Deus com entendimento mais apropriado. Na falta de reconciliação, o prejuízo pode ser longo, né, dentro da literalidade do que está aqui. Na falta de uma reconciliação, nós podemos ter um prejuízo longo. Por isso Jesus falou assim, reconcilia-se depressa, o prejuízo vai ser, vai ficar preso um maior tempão. Ou pode até nunca terminar, na impossibilidade de correção daquele equívoco ali, enquanto você está preso. Pode ser que você não termine nunca mais aquele prejuízo. Né? A lei prevê a aplicação da punição. Jesus antecede a lei. Tá? Isso aqui a gente percebe que nesses momentos aqui em que Jesus está ensinando sobre a lei ela prevê uma aplicação de punição para os erros. Só que Jesus ele é anterior à lei. Né? Jesus ele se antecede à lei, ele vai lá no coração das pessoas. Por isso, toda hora esse tratamento. Se você tem um problema com o seu adversário, você vai deixar que as coisas transcorram até ter as consequências, vamos chamar assim, consequências jurídicas, punitivas da lei na tua vida. Você olha para o teu coração tem que ser tratado. Então você corrige aquilo antes que as consequências cheguem. Aqui para a gente finalizar um resuminho dos entendimentos aqui, para a gente fechar nosso estudo de hoje, a gente precisa entender que Jesus é anterior à lei. Não olha somente para a lei, para a literalidade, porque Jesus é anterior a ela. Desde quando Moisés estabeleceu um monte de normas lá para aquele povo no deserto, olha só, tem que fazer isso, se fizer isso vai acontecer isso e tudo mais. Jesus é muito anterior a isso tudo. Ele conhece as origens desde o coração das pessoas,
E ele existe desde a fundação dos tempos e anterior à fundação dos tempos, porque ele é a palavra que deu existência a tudo que existe. Jesus conhece a lei. Não adianta, como os fariseus tentavam, apresentar a lei para Jesus, porque Jesus não só conhecia a lei, como conhecia o coração das pessoas. Então, não tem como um fariseu ou um escriba tentar debater sobre a lei com Jesus Cristo. Jesus antevê os resultados da aplicação da lei antes mesmo do fato consumado. Jesus vai olhar um coração sanguinário que quer matar alguém e vai ver a consequência disso depois que ele efetive o homicídio. Jesus, ele é o cumprimento da lei. Qual era a lei cabível aos seres humanos? A morte. O salário do pecado é a morte. Por conta do erro histórico, pecado, desde Adão, e o povo continuando errando, nós merecíamos uma morte. E é aquela morte de cruz mesmo, como se fôssemos condenados, como criminosos. E Jesus, ele cumpre todo o Antigo Testamento no lugar da humanidade. Se Jesus não tivesse sacrificado por nós mereceríamos e seríamos punidos com a morte, como até houve com Noé, algo semelhante, com o extermínio de muitas pessoas por conta do pecado, e Deus deu uma outra chance. Ameaçou, inclusive, fazer no período de Moisés, mas numa conversa com Moisés isso foi abonado. No episódio de Jesus Cristo, uma exterminação total da humanidade aconteceria. E Jesus cumpre a lei da morte, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pagamento pelo pecado é a morte como punição. Nós merecemos a morte, a humanidade merecia morrer. Jesus morre no nosso lugar para cumprir essa lei. Então Jesus é o cumprimento. Ele morreu a punição que deveria ser nossa. Então Jesus é o cumprimento da própria lei. Isso ele vai mostrar para a gente. Jesus é o fim da lei. O fim, como a gente fala assim, não é que acabou a lei, não. É o cumprimento da lei. Olha só, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o cumprimento da lei em Jesus Cristo vai alcançar aqueles que creem. Se você não crê em Jesus Cristo, esse cumprimento da justiça dele pela humanidade não se aplica. Por isso, as pessoas que não creem em Jesus Cristo são condenadas ao inferno, porque elas vão pagar a morte que deveria ter sido da humanidade, uma condenação pelos pecados. Então, Romanos 10:4 vai concluir aqui o nosso entendimento, como mais uma ilustração em outro texto da Bíblia, que todo aquele que crê recebe a justiça de Jesus Cristo, aquela justiça que foi paga na cruz, e a gente vai falar melhor sobre isso, obviamente, quando a gente chegar nos períodos aí da crucificação, mas aqui a gente já consegue entender que Jesus, ele vem antes da lei, ele conhece a lei, ele é o cumprimento da lei e ele é o fim da lei. Amém? E aqui a gente encerra, tá? Lembrando que a gente tem aqui as nossas redes sociais, tá? Tanto no Instagram quanto no Facebook, Glauco Rocha Machado. Se me adicionar no Facebook, por gentileza, manda uma mensagem, porque lá tem muitos perfis fakes que não tem nada, não tem foto, não tem nada tentando adicionar, a gente sabe quem é, então acaba não aceitando. Nós temos o site colunadefogo.com, onde a gente tem tanto esses vídeos quanto outros materiais lá. Peço que vocês visitem o nosso site, vê lá se tem alguma coisa que interessa. E temos nosso canal, onde você provavelmente está assistindo esse vídeo, Coluna de Fogo, no YouTube, onde estão esses vídeos de estudos bíblicos, estão na playlist Bíblia, onde a gente tem lá outros vídeos na sequência para você assistir. Peço também que compartilhe, mande esse vídeo para alguém que talvez você ache que vai ser produtivo. Nossos vídeos costumam ser um pouco longos, mas eu creio que ainda é pouco, o tanto que a gente pode explorar desses conteúdos, tá bom? Que Deus nos abençoe, espero você no nosso próximo vídeo. Fique na paz. A palavra encontrei vida, e essa